nosso tema de hoje é o amor, grande projeto de evolução. É um grande tema, né, esse nosso de hoje, o amor como projeto de evolução. E como sempre, aparecem nos ensinamentos espíritas, nas nossas lives, nas palestras, sempre a nossa busca incessante pela evolução, pelo estar melhor, viver melhor, longe de sofrimentos, de tristezas, com muita luz, muita felicidade, abundância e, claro, com muito amor. Então, antes da gente conectar a evolução ao amor, ou vice-versa, o amor à evolução, a gente vai falar um pouquinho da nossa evolução e da evolução do amor em nós. É fato esse nosso trajeto pelo melhoramento, né? Que mesmo que inconscientemente, mesmo que a gente ache que o nosso dia a dia seja robotizado, seja uma rotina que não rende, que a gente não vai para frente nunca, ficamos naquela mesmice que parece não ter fim, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente ache que não, nós estamos sim evoluindo. Pois tudo que nos acontece nos impulsiona para frente, mesmo que a gente não perceba. As situações, os contratempos, os encontros e desencontros com diversas pessoas no nosso dia, seja no trabalho, na escola, na família, tudo o que nos acontece tem o propósito único de nos impulsionar, de nos fazer crescer, de nos fazer aprender a sermos pessoas melhores. Lógico que diante de algumas situações, algumas pessoas aprendem e outras não. Mas isso não tira o objetivo das nossas lutas, o objetivo da nossa programação reencarnatória, que é fazer com que a gente evolua, que a gente apare as nossas arestas, respondendo às adversidades, aos problemas que nos chegam sempre com o que há de melhor dentro da gente. Mesmo, repito, que a gente não perceba, a evolução é uma certeza. O nosso nível de consciência e o quanto a gente vai fazer de movimento íntimo para melhorar é o que determina se a nossa evolução será mais rápida ou mais lenta. Aqui eu estou falando em evolução espiritual mesmo, aquela que a gente busca incessantemente e por vezes inconscientemente. A gente não percebe, mas no dia a dia estamos evoluindo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A parte consciente da nossa evolução é aquilo que nós fazemos com a intenção de melhorarmos. Essa evolução pode estar ligada a questões mais materiais, que não é porque são materiais, que não deixam de nos auxiliar no crescimento espiritual. Para mudar de emprego, a gente se empenha mais, a gente estuda mais, a gente adquire conhecimentos, se envolve com outros tipos de pessoa. Tudo isso auxilia na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral, justamente porque a gente se coloca em posição de movimento ascendente, ou seja, nos faz ter relações com outras pessoas e conhecimentos que nos farão progredir. Esse foi só um exemplo, mas é um exemplo que nos mostra como a gente pode evoluir de forma material que junto busca a nossa evolução espiritual. Então, a nossa evolução consciente pode ser mudar de emprego, fazer uma faculdade, mudar de casa, de cidade, de país. Tudo aquilo que a gente busca para melhorar a nossa vida, tudo aquilo que a gente faz para que a gente consiga ter mais, ser mais, conquistar mais coisas, tudo isso é uma forma de evolução consciente. A gente sabe o que a gente quer, a gente vai em busca daquilo, não é? Ninguém busca mudar para ficar pior. A gente busca a mudança para melhor. A gente busca mudar para melhor. Ninguém quer ficar na coisa ruim, a gente quer ficar no bom. Então, essas buscas para melhorar materialmente não deixam de ser movimentos que fazemos, ações que a gente toma, inegavelmente, envolver muito da nossa personalidade, do nosso caráter. Vão fazer com que a gente mostre quem a gente é de verdade no momento em que estamos em busca daquilo que a gente quer. Nós somos pessoas que passam por cima dos outros para conseguir o que quer, ou nós respeitamos os limites e espaços dos outros,
mesmo que isso implique abdicar de uma vida melhor. Porque muitas vezes o que eu julgo ser melhor para mim não foi obtido de forma correta, de forma honrosa. Então, a nossa busca por melhorar de vida não deixa de ser uma forma de provarmos que estamos aptos a evoluir. O que eu quero dizer com isso? Se o que eu julgo que é melhor para mim, eu quero subir no meu emprego, quero uma promoção, quero ganhar mais dinheiro, mais salário, para isso eu preciso evoluir no meu trabalho. E eu sei que para fazer isso, tem um colega meu no trabalho que também está indo muito bem no trabalho, também está chamando a atenção do chefe. E eu sei que para eu conseguir lá, eu tenho que desbancar esse amigo, esse colega. Aí o que eu faço? Puxo o tapete dele, dou corda para ele se enforcar, se enforcar, como diz no ditado. Se eu preciso fazer esse tipo de coisa para eu conseguir progredir no meu trabalho, eu não estou fazendo de uma forma honrosa, eu estou passando por cima dos outros. Então, vai valer a pena? Foi uma evolução boa, com dignidade? Não. Então, a nossa busca para melhorar de vida não deixa de ser uma forma de a gente provar que a gente está apto para evoluir espiritualmente. É ali que a gente vai ver quem nós somos realmente. É ali que Deus está vendo se a gente vai deixar nosso mau caráter prevalecer ou se a gente vai deixar com que o que há de melhor dentro da gente prevaleça. Então, esse é o nosso eterno e incansável objetivo, evoluir. Mesmo, como eu disse antes, que pareça que a gente esteja estagnado, parado na vida. Mesmo que pareça que a gente regrediu, inclusive. Pelas leis espirituais, a gente não regride, nunca. Nós apenas nos encontramos momentaneamente em situações menos vantajosas, menos favoráveis. Porque a gente precisa aprender alguma coisa com aquela situação. Alguma coisa que nos fará progredir. Alguma coisa a gente precisa aprender naquele momento de dificuldade, naquele momento de desespero. Alguma coisa ali vai fazer com que a gente consiga evoluir. É a evolução inconsciente. Você não percebe que está evoluindo, passando por situações difíceis. Claro, inconsciente eu digo quando você não tem conhecimento de que aquilo te é necessário. Mas com essa consciência de que se está passando por uma situação difícil, é porque é preciso. Então, ela já está consciente de que aquilo está tudo certo, tá? Então, é a evolução inconsciente que a gente não percebe que está evoluindo, passando por situações difíceis. Parece, inclusive, que a gente está sendo injustiçado, que Deus esqueceu de nós. Como que Deus faz seus filhos sofrerem desse jeito, né? Então, tem pessoas que pensam dessa forma e já tem pessoas que pensam diferentes. Deus está dando uma oportunidade para eu mostrar que eu sei como sair dessa situação, que eu sei que eu sou digno de melhorar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter resignação, ter resiliência. E diante da situação difícil, eu vou buscar sempre reagir de forma humilde e amorosa. Tudo é evolução. Tudo é evolução. E assim como nós buscamos evoluir, o amor dentro de nós evolui também. Como que a gente percebe isso? O amor cresce dentro da gente na mesma proporção que a gente toma consciência de nós mesmos e das pessoas que nos cercam. É fato, e vocês já devem ter passado por isso, ou estão vivenciando, ou percebem em outras pessoas, que muitas vezes o único amor que a gente tem, ou que percebemos em outras pessoas, é o amor próprio, onde a gente permanece centrado somente em nós mesmos, amando-se mais assim e pouco ou nada, ou quase nada, se interessando pelo próximo. Tá errado? Lógico que não. Amor próprio é o que nasce por primeiro dentro da gente. É a primeira fagulha de amor que começa a flamejar dentro da gente. Isso acontece quando estamos lutando pela nossa sobrevivência. Quando bebezinhos, a gente chora para que nos alimentem. Nós nos amamos e por isso olhamos para nós mesmos. Nós nos cuidamos e está tudo certo. E faz parte da nossa evolução. E a gente permanece assim
por muito tempo cultivando esse amor próprio, porque ele nos é muito necessário. Precisamos nos conhecer, nos amar para saber o que a gente quer e como buscar o que a gente quer. No entanto, quando esse amor próprio começa a interferir no nosso relacionamento com outras pessoas, quando a gente não se importa com a dor do outro, enquanto buscamos a nossa própria satisfação, isso indica que passamos dos limites e a partir de então, a gente vira pessoas egoístas e orgulhosas. Esse sentimento, esse amor próprio, é o primeiro estágio de amor que a gente conhece. E, se não soubermos domá-lo, nós nos tornamos pessoas egoístas. Buscamos sempre apenas as coisas para nós. Buscamos ser o centro das atenções e por aí vai. E é muito difícil uma pessoa perceber que o próprio passou dos limites. Por isso, levamos muito tempo acreditando, por exemplo, que amamos uma pessoa quando, na verdade, amamos apenas a nós mesmos. Por exemplo, quando temos ciúme de alguém, esse ciúme reflete o amor que temos pela pessoa ou a falta que aquela pessoa faria na nossa vida se nós a perdêssemos. Esse amor não é o amor próprio falando? Eu quero a pessoa comigo porque ela me faz bem. E nessa ideia de não perder esse me faz bem, a gente não percebe que muitas vezes aquela pessoa queria estar em busca de outras vivências, em busca de outras histórias que fariam bem para ela própria, que não necessariamente seria estar ao nosso lado, estar conosco. O amor deveria deixar com que a pessoa vá em busca do que a faz feliz e não queira prendê-la para o nosso próprio bem. Conhece alguém que está passando por uma situação semelhante? Você já agiu dessa forma? Eu já agi. Por isso eu reconheço quando vejo outras pessoas agindo da mesma forma. E justamente por eu já ter passado por isso, que eu sei que isso faz parte da nossa evolução. É que tá tudo certo. O que não tá certo é você perceber que age dessa forma e não fazer movimento nenhum para melhorar. E esse é só um exemplo, tá? Nós agimos de forma egoística em diversos tipos de relacionamento. Só para ventilar, assim, só para dar mais tipo, um exemplo. O medo de mudança, medo de recomeçar, de ter que mudar de emprego, de ter que mudar de cidade quando a gente não planejou. Quando a gente planeja, é uma coisa, a gente vai com aquela vontade toda em busca do que a gente quer. Mas e quando a gente não planeja, e mesmo assim a gente tem que recomeçar de novo, a gente tem que mudar de emprego, a gente tem que mudar de cidade. Sabe o que é isso? É o amor próprio falando, porque esse é o medo de a gente sair do nosso conforto. Medo de que o novo que se apresenta não nos faça bem. Lógico que o amor próprio nos ajuda, inclusive, como eu disse, no caso do bebê, a nos proteger. É o nosso instinto de sobrevivência. Isso é como o exemplo que eu disse do bebê que chora para poder mamar, quando está com uma dor, com uma doencinha. A forma de ele conseguir se manifestar é chorando, é pedindo pelos pais. Mas quando está tudo certo com a gente não tem nenhum problema, que a gente não está correndo risco de vida, e a gente tem medo mesmo assim de sair daquele nosso conforto, né? E esse medo nos impede de a gente melhorar, de termos oportunidades para crescer. É aí quando o amor próprio está passando dos limites. E, gente, não é errado querer o melhor para nós mesmos, tá? Isso nunca, não é disso que eu estou falando. Buscar o que nos faz bem é o segredo de tudo, mas o que a gente precisa tomar cuidado é quando a gente foca apenas em nós mesmos, fazendo com que passemos por cima dos outros, ok? Então, quando a gente se percebe e se permite melhorar, ou seja, quando a gente percebe que aquele amor próprio, aquele egoísmo está fazendo mal, e a gente se permite mudar, a gente se permite melhorar, a gente aprende a sair de nós mesmos, do nosso mundinho, e começa a perceber quem está à nossa volta. Aí começa o nosso aprendizado junto ao próximo, servindo ao próximo.
E é um momento tão extraordinário porque desperta em nós sensações que antes, enquanto a gente não espalhava o nosso amor, a gente desconhecia. Aí a gente descobre a empatia, a caridade, o fazer o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Nem mesmo um agradecimento, porque a gente sabe que não precisa de agradecimento. O retorno que temos é o nosso coração que se enche de um sentimento tão magnífico que nos toma o corpo. Esse sentimento brilha nos nossos olhos, arrepia o corpo. Nesse momento, o amor dentro de nós evoluiu. É uma sensação tão única que nos enche o coração. O nosso amor próprio abriu espaço para o amor ao próximo. Então ele começa a ser regado de uma forma mais correta e digna, digamos assim. Porque a gente se sente bem fazendo bem. Ou seja, a gente não guardou aquele amor só pra gente. Nós compartilhamos aquele amor. O amor compartilhado nos eleva, eleva a vibração. A gente se conecta com seres mais elevados e a nossa vida flui. Vamos lembrar quais foram os mandamentos de Jesus? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, e ao próximo como a ti mesmo. Perceberam? Como a ti mesmo. Ou seja, pega aquele amor próprio desregrado que a gente falou e aplica ao próximo. Ame a si mesmo, sim, com toda força, mas não esqueça de amar ao próximo com a mesma intensidade. Quando conseguirmos fazer isso, começaremos a desprender, a gente vai começar a se desprender da matéria e a voltar a nossa visão para o nosso lado espiritual, para o nosso espírito. E se a gente continuar assim, nesse desprendimento, amando realmente a tudo e a todos, nós vamos alcançar os graus mais elevados da evolução espiritual. Com bastante paciência, aprendendo a cada nova provação pela qual a gente passa, a gente pode chegar lá sim. E, para dar um gostinho para vocês sobre essa evolução espiritual, eu vou ler alguns trechos do Livro dos Espíritos, na questão 107, que fala sobre a segunda ordem dos espíritos. Nessa ordem, há a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem que seja feito. O amor que os une é para eles fonte de inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até que alcancem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam as influências dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-las. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam o ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores e espíritos do bem. Essa ordem de espíritos, eles estão assim, um patamar muito mais elevado que o nosso. Pode demorar até a gente conseguir chegar a esses patamares, nesse sentido que eu li aqui para vocês, que eu acredito que seja um objetivo de todo mundo chegar a esse ponto. Sim, pode demorar, porque a gente ainda está muito ligado à matéria, ao ter, ao querer, ao egoísmo e ao orgulho.
ciúme, raiva, rancor, inveja, tudo que nos mostra o quão a gente ainda está voltado unicamente a nós mesmos apenas. Só depende do nosso esforço em nos domar, em nos autoconhecer, em nos transformar internamente para a gente alavancar uma subida até esses graus de evolução. Então, pode demorar? Pode, mas com certeza hoje a gente está mais perto dessa evolução do que a gente já teve no passado. E agora, ouvindo essa live de hoje, a gente vai se esforçar mais ainda, né? Para continuarmos policiando, continuar domando os ímpetos de ciúme, de inveja e outros sentimentos egoístas que a gente tem diariamente. A gente não pode negar que a gente ainda tem, né? E se a gente continuar regando esse amor, cultivando com atitudes, não apenas com palavras, ele vai crescer a tal ponto que ele vai passar dessa segunda ordem que eu li, e ele vai chegar ao amor sublime, o amor desprendido de qualquer atitude egoística. A gente pode chegar à primeira ordem dos espíritos, a ordem dos espíritos puros, totalmente voltados ao lado espiritual. Eles não precisam da matéria para mais nada. O amor lá é um sentimento completo, unânime e puro, porque o amor basta. O amor basta. Todos os outros sentimentos bons se resumirão ao amor, que será a soma de todas as coisas boas. Aqui, a gente fala apenas sobre este amor, porque a gente não tem nem ideia de como pode ser sentir ele. A gente ainda não conseguiu alcançar esse patamar para conseguir sentir o que é esse amor que os espíritos mais elevados já estão sentindo. Só que, se o que a gente conhece hoje por amor já é um sentimento incrível, imagina quando a gente conhecer ele na sua totalidade, na forma mais sublime e perfeita. Eu quero experimentar esse sentimento, e quem não quer, não é? O caminho até lá pode ser longo, difícil, tortuoso, pode ser, mas se um dia chegarmos até ele, é porque a gente foi merecedor, porque a gente foi digno, e estaremos preparados para receber esse sentimento. Nós estaremos com o nosso espírito em perfeita sintonia para receber esse sentimento, que nos fará sermos unicamente amor. A gente vai vibrar, a gente vai emanar esse amor. É bonito isso, né? E o melhor é que ele é possível. Basta a gente trilhar o nosso caminho evolutivo, envolvendo absolutamente tudo e todos no nosso dia a dia, com o amor que a gente já conhece. Porque assim, sendo regado diariamente, ele vai crescer e nós vamos crescer juntos, inevitavelmente. Então, como que a gente consegue buscar essa evolução de forma mais eficaz, menos dolorosa? Pelo amor. Simples, né? A gente é que complica. Como a gente pode lembrar, então, desse aprendizado e aplicar ele no nosso dia a dia? Prestando atenção no aqui e agora, prestando atenção a cada dia, a cada momento, a cada situação pela qual a gente passa. Prestar atenção. Se a gente está aflito, passando por alguma situação difícil, algo que nos consome energia, uma preocupação, uma dificuldade, uma desavença, aplique o amor. Aplique diretamente para a pessoa ou situação, ou por meio de orações. Emane esse amor de dentro de ti para fora. Envolva as pessoas, as situações nessa energia de amor, de gratidão pela oportunidade de você poder praticar o amor ao próximo, não apenas para você mesmo. Então, quando você se vê nessa situação, ao invés de você falar palavras rudes, se cale. Lembra quando a gente fala nas nossas orações, às vezes para a gente imaginar uma energia cor-de-rosa saindo do nosso peito, envolvendo as pessoas? É assim que a gente faz também nessas situações. Se encha de amor e faça com que ele emane do seu espírito para todo o seu redor. Envolva as pessoas nessa energia de amor e se cale, não responda às dificuldades, trazendo mais problemas. Isso porque o amor flui, ele gera movimento, ele transforma, ele faz a gente se reinventar, se recriar. O amor eleva a nossa vibração, faz com que a gente fique mais calmo, mais tranquilo, com mais capacidade de pensar e de resolver.
de buscar saídas, sempre respeitando as coisas e as pessoas que nos cercam. Nos tornamos pessoas queridas, no sentido de querer mesmo, os outros vão querer que a gente esteja por perto, então nós vamos ser pessoas queridas, porque não importa se a gente vai se relacionar com qualquer tipo de pessoa, mesmo que aquela pessoa não seja uma pessoa boa para a gente não vai querer retornar na mesma moeda. A gente só vai dar o amor está no silêncio muitas vezes, o amor está na palavra de carinho, de cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, mesmo que elas nos façam ruim. Haja sempre em nome do amor, em todas as suas vertentes, nos relacionamentos amorosos, nos fraternais, no trabalho, nas amizades, na família. Se você tem que tomar uma decisão, pense se essa decisão afetaria outras pessoas e se isso pode ser evitado. Se sim, por mais que o teu caminho seja mais longo para chegar onde você quer chegar, escolha a opção de percorrer um caminho mais longo, sim, ao invés do curto onde as pessoas à sua volta sofreriam. Isso é um ato de amor ao próximo. Se eu quero sair do ponto A ao ponto B, mas pelo meio do caminho pelo meio do caminho mais curto, eu vou ter que passar por cima de algumas pessoas, então eu não tomo essa decisão. Eu posso demorar mais, pegar o caminho mais longo para chegar até o ponto B, mas se eu vou passar por cima de ninguém, eu vou tomar esse caminho. Porque quando eu chegar no ponto B, eu vou me sentir muito bem. Aplique esse tipo de decisão em todas as situações da tua vida. Vai chegar uma hora que você vai sentir muito prazer em perceber que você não causou infelicidade de ninguém. Você vai dormir tranquilo a noite toda com a consciência leve. Você vai se sentir bem porque não foi pelas tuas mãos que o outro caiu. Mesmo que uma pessoa tenha feito muito mal para você e que o teu desejo seja que ela sinta o mesmo que você sentiu, saiba que esse sentimento de raiva, de vingança não vai te levar para lugar nenhum. Pense na oportunidade que está presente, que você tem de mostrar o quanto você quer se livrar desses sentimentos egoísticos. Você não precisa fazer nada para a pessoa, tá? Se ela te fez algum mal muito grande, o próprio dia a dia, as próprias leis espirituais retornam aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então não é preciso a gente movimentar um dedo sequer. A pessoa vai ter o que ela precisa ter no momento que ela vai estar apta para aprender. Se é difícil mandar amor para aquela pessoa, tudo bem, tá tudo certo, mas pelo menos não emane energia de ódio e de vingança. Assim você já vai estar fazendo algo muito bom para ela e muito mais por você. Porque só o fato da gente pensar na pessoa com um sentimento de raiva, de ódio, a gente já está fazendo mal, porque aquela energia ruim está chegando até ela. Então, a gente está fazendo mal para ela e plantando a sementinha do ódio. E essa sementinha um dia vai crescer e a gente vai colher o quê? Mais ódio ainda. Tá bom? Quanto mais fizermos as coisas com amor, mais rápida vai ser a nossa evolução espiritual. As oportunidades de crescimento aparecem a cada momento do nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Então, a gente vai aproveitar e vai colocar em prática esse amor que a gente tem dentro da gente. Ok? Nossa live de hoje para falar sobre o amor, o grande projeto de evolução era isso, aplicar o amor, mostrar o quanto o amor cresce, e junto a gente cresce junto, e junto a gente cresce junto, mas esse é o segredo, aplicar o amor em todos os nossos momentos, em todos os nossos dias.